Graça e paz, amados irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Batista em Penápolis e também os demais irmãos, membros de outras igrejas evangélicas e cristãs e amigos, amigas que nos assistem agora. Sou o pastor Fernando Fernandes, da Primeira Igreja Batista em Penápolis, aqui no interior de São Paulo, e tenho grande alegria em poder chegar até você através desse vídeo para compartilhar daquilo que cremos ser bom, de ser bênção para as nossas vidas através da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Há poucos dias atrás, o Brasil comemorou 195 anos da independência. Dia 7 de setembro, né? Quando historicamente se acredita, na verdade, sabemos que a história real não foi bem daquela, mas a partir da pintura de Debré ficou criado na ideia, né, no ideário popular, o grito da independência, independência ou morte. E eu fiquei vendo as manifestações, os prós, os contras, os absurdos de alguns políticos falando as maiores asneiras, um dos nossos ex-presidentes que, na minha opinião, deveria estar na cadeia e falando as barbaridades, é pior do que jumentice ideológica, né? É um mau caratismo descarado, né? Infelizmente. E a partir daí eu fiquei refletindo à luz do texto bíblico sobre essa questão de independência, algo que até o primeiro século, final do primeiro século, o ano 100 da nossa era, um pouquinho mais à frente, né, 200, 300, até 400 por aí, isso não era conhecido, né? Os povos viviam naquela época em guerras sucessivas e trocando de domínio, né? O Império da Grécia, o Império da Pérsia, o Império de Babilônia, o Império egípcio, o Império Romano, depois continua as lutas, o Império Otomano e vai, até que num determinado momento chegou-se à conclusão de que países bem estabelecidos, e surge no Império Romano o conceito político de democracia, porque até então esse conceito era muito mais filosófico do que qualquer outra coisa já na Grécia. Mas, a partir disso, eu me lembrei do texto da chamada parábola do filho pródigo. Na verdade, eu prefiro outras nomenclaturas. Por exemplo, a Bíblia NVI fala da parábola do filho perdido. A parábola era uma forma de linguagem que partia de fatos conhecidos pelo povo, fatos que haviam acontecido, eram reais, e daí você criava uma história com personagens fictícios, né? E por isso esses personagens não tinham nome próprio, era sempre como o filho, o irmão, a mulher, né? As ovelhas, e vai por aí afora. E lembrei dessa parábola do filho pródigo, ou como eu prefiro, do filho perdido, e a conclusão que eu cheguei é: independência é morte. Se o grito de Dom Pedro, no Ipiranga, foi verdadeiro, e se o grito foi independência ou morte, o grito hoje, no século XXI, é independência é morte. Eu vou tentar explicar por quê. Quando nós pegamos essa parábola do filho perdido, lá em Lucas capítulo 15, e lemos os versos de 11 até o verso 24, um texto extenso, mas a Bíblia diz assim: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante.
e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, nem alfarroba que dava para o porco, ninguém queria dar para ele. Caindo em si, aquele jovem disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. A partir dessa leitura, eu quero destacar algumas coisas significativas. Por que eu estou dizendo que para nós, no século XXI, independência é morte? Porque à luz do texto, tudo que nós queremos é o que aquele jovem queria. Independência moral e financeira. Pai, eu quero a parte dos bens que me cabe. Ele não tinha direito a nada, ele era o irmão mais novo e a legislação em Israel dizia que a herança do pai, não existe herança de pai vivo, e se o pai morresse, o filho mais velho, o primogênito, era o dono da herança. E ele teria que ficar com seu irmão, e o seu irmão daria para ele um dote, uma parte da herança, o que quisesse dar. Mas o pai generoso dividiu, porque ele queria independência moral, sair da tutela do seu pai, ele queria independência financeira, ter recurso para fazer o que quisesse. E aí ele diz: eu quero. Quando conseguiu o que queria, ele foi embora. E ao desfrutar da independência financeira e moral, ou seja, longe dos olhos do seu pai, longe da supervisão, da possível disciplina se um erro cometesse, ele acabou desperdiçando tudo porque viveu irresponsavelmente. Tornou-se um bom vivant, um bonachão, e jogou tudo que fora. Outra coisa importante a destacar aqui é que, da mesma forma como aquele jovem, hoje no século XXI, o que as pessoas desejam é independência sociorrelacional. Querem ser livres de relacionamentos sociais que possam, de alguma maneira, impor regras e limites. Eu tenho, algum tempo atrás, tive um embate, melhor dizendo, com um jovem que optou por uma postura mais desencanada, como eles falam, né? No linguajar, na postura e tudo mais. E aí ele diz que a sociedade é conservadora, que a igreja é legalista, que as pessoas não compreendem. E aí eu disse para ele: filho, você fez uma opção que afronta a sociedade. Existem regras, normas, padrões que devem ser respeitados e considerados. Mas essas pessoas não querem. A mesma coisa que aquele jovem fez. Ele pegou o seu dinheiro, foi embora. Ele viveu absolutamente, desregradamente, gastou todo o seu dinheiro e aí acabou o dinheiro e acabou os amigos. Parecia até proposta do comunismo, né, do marxismo.
O marxismo é muito bom enquanto alguém tem dinheiro para pagar a conta. O comunismo é melhor ainda quando alguém tem dinheiro para pagar a conta e para os líderes do partido roubar, como nós vemos aí pelo mundo inteiro, em todo o tempo que existe essa filosofia política no mundo. Não funciona. Existem regras, existem normas. E aí o dinheiro acabou, os amigos acabaram. Aí veio a fome, veio o desemprego, veio as necessidades e ele acabou submetendo ao subemprego. E por algum momento devo fazer aqui uma ilação, né? Posso sonhar, pensar aqui, que ele pode até ter realmente chegado, essa sociedade não vale nada, esse povo não presta, ninguém liga para mim, eu fui um cara, quando eu tinha dinheiro, eu tratava todo mundo bem, eu pagava noitadas lá no bar para todo mundo, rodadas de bebida, e agora nem alfarroba de porco, nem comida, lavagem querem me dar para eu comer, e ele criticava tudo. Mas ainda bem que ele, como a maioria das pessoas no século XXI, que querem e exigem uma independência espiritual e que teve a sua caído em si. Ele experimentou independência espiritual. Ele foi para longe do seu pai, na busca dessa independência socio-relacional. Ele se viu, no final de tudo, abandonado. Ele teve a independência plena como queria, mas ele descobriu que aquilo foi um fracasso total. Foi a sua derrocada. E nessa condição de fracassado, de derrotado, cuidando de porcos, e na cultura judaica, era a pior das profissões para um ser humano, cuidar de porcos. Os porcos eram os animais que eram criados para comer os dejetos, as impurezas, os lixos. Não tínhamos banheiro com descarga naquela época. Então, os dejetos humanos eram misturados com o resto de comida e dado aos porcos, por uma questão até de saneamento, de saúde pública. Então, os porcos eram animais considerados impuros. E as pessoas que cuidavam de porcos também eram consideradas pessoas impuras. Eram considerados sub-humanos. Nada melhor do que um subemprego para um sub-humano. E nessa condição, ele percebeu que a independência espiritual era a morte. E aí diz o texto, veja os versos 17 a 21, caindo em si. Cair em si indica uma condição de espírito existencial que o indivíduo entende e reconhece que naquela condição é o fim. Não tem mais para onde ir. Ele chegou no mais fundo do profundo, do fundo de tudo. O mais fundo dali é o inferno, ou seja, a morte. E não a morte física apenas, mas a morte espiritual, eterna. E aí ele recobra a consciência. Algum valor espiritual ainda estava em algum lugar no coração dele. E isso é importante porque eu me lembro de Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Eu me lembro do Salmo 78, o que vimos e ouvimos, o que aprendemos de nossos pais e tudo aquilo que eles nos contaram sobre os feitos do Senhor, o poder de Deus, a bênção de Deus, a salvação de Deus, nós não esconderemos dos nossos filhos. Contaremos às futuras gerações, para que elas tenham no coração valores espirituais e que esses valores fiquem lá gravados, esculpidos, para que no momento de crise, quando nessa busca de independência plena eles estiverem lá à beira da morte, eles se lembrem que há um Deus no céu, que há um Pai amoroso que pode resgatá-los, que pode salvá-los. E aí ele disse, eu vou voltar e vou dizer para o meu pai, pequei,
Voltar é mudar o rumo. Significa que ele estava renunciando àquela independência, principalmente a independência espiritual. Ele renunciava aquilo tudo e ele dizia: eu quero ser empregado do meu pai, pelo menos um indivíduo que queria ter liberdade, ser independente, dinheiro na mão para fazer o que quisesse. Agora ele diz: se meu pai me acolher como um empregado, ou seja, um carimbo, uma carteira assinada, um salário picado todo mês, já está bom demais. Mas eu não posso ficar aqui nessa condição de independência total à beira da morte. E da morte espiritual e eterna, seguindo a passos largos para o inferno. E aí ele volta e ele encontra o pai que o estava esperando porque ama, e ele diz: pequei contra o céu, contra Deus, e pequei contra o Senhor. Eu fui rebelde, eu fui insolente, eu fui desobediente, eu pequei. Eu não observei os mandamentos de Deus. Eu não obedeci aquilo que Deus diz que deve ser obedecido para que eu viva bem. E eu não obedeci ao Senhor e não dei valor aos ensinamentos que aprendi na minha casa com o Senhor. Falhou com Deus, falhou com a família, falhou com a sua fé, falhou com a sociedade. Ele era um fracasso total. Mas ele, caindo em si, ele diz: pequei. Quando nós terminamos a leitura do texto, nós vamos ver que ele teve um livramento da morte e o pai deu a ele plena restauração. Tira esses trapos que ele está vestido e coloca um vestido novo. Traga anel e ponha no dedo dele. Os vestidos significava a restauração da posição social dele, no contexto daquela família e daquela localidade. E o anel no dedo significava a restauração do vínculo familiar e da autoridade no contexto da família. Não com independência plena, mas em obediência ao pai, sob delegação do pai. Agora livre, mas obediente àquilo que aprendeu na palavra de Deus, que aprendeu com seu pai, obediente a Deus, para que pudesse experimentar a restauração e a salvação. Foi necessário uma confissão de fé, pública de fé. Foi necessário o reconhecimento do pecado, a confissão do pecado, o abandono do pecado, para que ele pudesse receber a restauração e a salvação de Deus. Por isso uma festa na casa. E Jesus disse em Lucas 7, verso 15, que quando um pecador se arrepende e abandona os seus pecados, há uma festa no céu. Lucas 15, 7. Lucas 7, 15 não, Lucas 15, 7. Eu vou ler para você aqui, ó. Jesus, depois de contar a parábola da ovelha perdida, ele diz: eu digo, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por um bando de gente boa reunida numa festa dentro de casa. Mas para que ele fosse restaurado, para que ele fosse salvo, perdoado, para que ele pudesse participar daquela festa, daquele banquete espiritual, houve a necessidade de reconhecer a sua rebeldia, de confessar o seu pecado, de renunciar o seu desejo pecaminoso de independência e colocar-se submisso a Deus e ao seu Pai, obediente à palavra de Deus, os mandamentos de Deus e ao que ele aprendera sobre a fé em Deus com o seu Pai. Hoje, para a salvação, para a restauração, para participar deste banquete no céu, é necessário crer em Jesus Cristo. Renunciar, sim, o desejo de independência humana.
reconhecer que é pecador, confessar os pecados e abandonar os pecados. E isso é possível pela fé em Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Abaixe a sua cabeça. Eu oro agora, Senhor, em nome de Jesus, por aqueles que nos assistem, em especial por aqueles que reconhecem que precisam abandonar esse desejo latente de independência plena, de agir como se fosse o próprio Deus de si mesmo, porque isso é pecado. E assim então, reconhecendo que é pecador e confessando o seu pecado, pedindo perdão, pedindo libertação e reconhecendo, crendo Jesus Cristo, em Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador e Senhor. Porque só Jesus, pelo sangue derramado na cruz, nos purifica de todo pecado. Só a morte de Jesus na cruz tem poder de perdoar e apagar todos os nossos pecados. Só a salvação em Cristo Jesus pode fazer com que participemos desta festa, desse banquete no céu, na presença do Senhor. Não mais condenados à morte eterna no inferno, mas pela fé em Jesus agora, desfrutando da vida espiritual eterna no céu. Opera o milagre do arrependimento pelo teu Espírito nesses corações. Salva vidas agora, Senhor. Restaura aqueles que estão enfraquecidos na fé. Reaviva o teu povo em nome de Jesus. Eu abençoo a casa desses queridos que nos assistem. Eu abençoo a família deles. Eu peço o teu cuidado, o livramento do Senhor e a tua provisão. E oro por fé, te louvando, em nome de Jesus. Amém. Você vai se lembrar nesse momento que todos nós somos dependentes de Deus. Que todos nós estamos debaixo da vontade de Deus. E a Bíblia tem dito: sem mim nada podeis fazer. O ar que você tem respirado é porque Deus te deu a vida. Então dependa do Senhor na hora da aflição, na hora da alegria, em todos os momentos. Esteja somente debaixo da mão do Senhor. Quero estar contigo a todo tempo, dependente sou da tua graça. És o meu auxílio e meu escudo, pois meu coração confia em teu nome. Recebe a minha oração perante a tua face. Inclina os ouvidos ao meu clamor. Preciso de ti, és minha força, sou dependente de ti, Senhor. Me alegro em ti, pois um dia verei a tua face, ó Rei dos Reis. Adore o Senhor. Você depende dele.